como vocês estão? Espero que estejam bem. Como sempre, muito animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Sejam muito bem-vindos. Vocês me conhecem, sou a professora Abigail Viana e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Tema da aula de hoje, texto dramático. Para nos ajudar aqui, né, que vocês sabem que nós nunca podemos estar sozinhos, nós trabalhamos em equipe. Quero te apresentar aqui a minha equipe show de bola, que juntamente comigo vamos passar aí os próximos minutos juntos, aprendendo um pouquinho mais, sim, porque nós aqui também aprendemos, por isso que a sua participação é tão importante. Tá vendo essa moça aqui? É a Elaine, nossa intérprete de Libras, está aqui como sempre enriquecendo e abrilhantando a nossa aula. Muito obrigada, Elaine, pela sua presença, muito bom ter você aqui. E como sempre, quero deixar registrado aqui o meu respeito e a minha admiração por esses profissionais tão importantes. Para trazer a tua pergunta, a tua resposta, a tua dúvida, quem é que está aqui conosco hoje para nos ajudar na interação? Isso mesmo, você já sabe, né? Professor Givanilson Soares, sempre aqui com a gente, dando aquela forcinha. E aí, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo certinho. Estou por aqui e já temos muita gente participando. Larissa, Mário, Joyce, Vitória, Janiele, Jean, tá todo mundo por aqui, Cauã. Então vamos para mais uma aula. Fico muito feliz, até porque escutei nomes novos aí, nomes que eu nunca tinha escutado aqui na aula. Então, se você está interagindo pela primeira vez, eu sei que vocês assistem, né? Mas às vezes não interagem, então seja muito bem-vindo. É isso mesmo. Você não sabe como participar? Muito simples. Você vai baixar o QR Code, aponta a câmera do celular aí, ó, para o QR Code que vai aparecer na tua tela. Você vai baixar no seu celular, no seu tablet, o aplicativo do Educa Recife e vai poder, ó, aqui tá vendo, ó, o QR Code apareceu, muito bem. Você vai poder assistir a nossa aula pelo aplicativo, tanto agora de manhã, às 9 horas da manhã, como à noite, na hora da reprise, reprisa na TV, mas também reprisa no aplicativo. Você pode assistir, você vai responder as minhas perguntas, você deve fazer perguntas também. Nós aqui, não só eu, como todos os professores, gostamos muito quando vocês fazem perguntas. Às vezes, a tua dúvida é a dúvida de vários colegas, só que ficam tímidos, alguns ficam com um pouco de vergonha. Aí você que é mais corajoso, vai lá, faz a pergunta e vai aí resolver o problema de muita gente. E eu te garanto, se você fizer uma pergunta que eu não souber a resposta, eu vou pesquisar e vou te responder numa próxima aula. Então faz tua pergunta, coloca a tua dúvida, coloca a tua participação também. Às vezes a gente está falando de um tema que você conhece, então acrescenta alguma coisa, é muito bom, a aula fica muito mais rica com a tua participação. Como eu já disse, essa aula está sendo transmitida ao vivo, além do aplicativo na TV Nova, canal 22.3. De segunda a sexta-feira, estamos aqui sempre às 9 da manhã, para a gente passar aqueles momentos juntos, aprendendo, né? Também se divertindo, sim, a gente se diverte aqui com vocês também, e é muito bom para a gente ter vocês aqui. Gostou da aula? Quer ver novamente? Teve aquele ponto que você gostaria de ouvir de novo? Como vai fazer isso? No canal do YouTube. Também você vai lá no YouTube e procura o canal do Educa Recife e você vai encontrar não só essa, como todas as demais aulas, desde o primeiro ano, vai até o nono, EJA e por aí vai. Todas as modalidades estão lá e você vai assistir quantas vezes você quiser. E o bom do YouTube também é que tem aquele chatzinho lá, você pode mandar também a sua mensagem. O tema da aula de hoje é um gênero textual que nós já trabalhamos e vamos passar aí algumas aulas trabalhando novamente, que é o gênero do texto dramático. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre esse texto e vamos também aprender sobre a origem do teatro. E eu já começo com perguntinhas que gostaria que essa turminha que o professor citou o nome aí no chat me respondesse. Você aí em casa, Janiele, Joyce, Jean, dentre os outros que o professor citou, você já assistiu uma peça teatral? E aí, se você foi, coloca lá sim ou não. Se quiser já colocar o nome da peça, você que já assistiu, fica à vontade. Mas se não quiser, só coloca sim ou não. Você já assistiu uma peça teatral?
O senhor, professor, já assistiu alguma peça? Queria citar aqui o nome dela, se gostou. Já assisti algumas peças teatrais, sim. Inclusive aqui em Recife, né, a gente tem a Trupe do Barulho. Eu já assisti Cinderela, a história que sua mãe não contou. Muito boa. É isso aí. Você aí de casa, Será, professor, que algum estudante já mandou alguma coisa aí? Será que alguém já assistiu uma peça, sim ou não? Enquanto as respostas vão chegando, eu já vou lançando outra pergunta, tá certo? Porque aí já chegou? Janiele está dizendo que nunca assistiu. Então, Janiele, está chegando o recesso. Vamos aí se organizar, quem sabe, não é? Visitar o teatro, assistir. Passamos aí um período que não tivemos em apresentações por conta da pandemia, mas as coisas estão voltando ao normal, então eu recomendo sim que você assista. É encantador o mundo do teatro, né? É outro mundo, é outro universo. Aí aqui vem, essa aqui eu acho que é a resposta para quase todo mundo será sim. Você na escola já participou de alguma peça? Sabe aquelas peças que as professoras e professores organizam? Seja para o Dia das Mães, no São João, ou até para apresentar um conteúdo da sala de aula, um trabalho que a professora passou. Você já participou de alguma peça? Qual foi essa peça? Chegou alguma coisa, professor, sobre a peça? Ainda não. Mas se não chegou, a gente vai esperando, né? Não tem problema, não. Só a Anne, né? A Anne está dizendo que sim. Ela colocou um S aqui, eu acredito que esse S é para sim. Ela é prática, né? Ela quer ganhar tempo, ela sabe que a aula tem que ser dinâmica. Muito bem, querida. Então, quem não assistiu, eu recomendo. Quem sabe, não é? Depois da aula de hoje, você vai descobrir a origem do teatro, vai ainda aprender um pouquinho sobre esse gênero. Quem sabe aí você vai se animar para assistir e, quem sabe, produzir. Não é não só na escola, agora que o recesso está chegando, você vai passar aí uns dias em casa descansando a mente, você pode produzir uma peça teatral com seus irmãos, seus primos, seus vizinhos, vai ser uma coisa muito bacana. O texto teatral ou dramático, tá? Se você for pesquisar lá no site de buscas, tanto você vai encontrar com o nome de texto teatral, também pode chamar de texto dramático, é a mesma coisa, tá certo? É aquele produzido para ser representado, ou seja, para ser encenado. E ele pode ser escrito em verso ou em prosa. Ô, professora, quando ela fala assim, texto dramático, é porque faz muito drama, é? É aquela pessoa dramática, nossa, como é dramática. Tem a ver, tá? A gente vai ver o que é que o drama tem a ver com o teatro. Mas quando eu falo de gênero dramático, eu estou falando do gênero que foi feito para ser encenado, para ser representado. E como a gente disse aqui, ele vai ser escrito ou em verso ou em prosa. Professora, verso eu até sei o que é, porque eu lembro do poema, da poesia. E o que é prosa? Por isso que está em vermelho aí, ó, não foi à toa. Eu vou explicar bem rapidinho, porque você já sabe. Você só não sabe o nome, né? Não conhecia pelo nome, mas você escreve direto em prosa. Como assim, professora? Vamos responder para você aí o que é prosa. Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafos, cuja intenção é, a grosso modo, a exposição de uma ideia de fatos ou de uma história. Livros de contos de fadas, de ficção ou não ficção, jornais, cartas e e-mails são exemplos de texto em prosa. Aos textos em prosa, importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. Lembra do poema, quando a gente estudou poemas, verso, estrofe, e vem a questão da sonoridade, da musicalidade. Na prosa não existe isso, tá? Na prosa o texto, é aquele texto quando a gente vai ler um conto, quando a gente vai ler um livro didático, ele está escrito ali em prosa, tem parágrafos, as ideias são expostas ali. Não é escrito em versos, não é cada linha um verso, não. O texto é corrido. Está vendo que você sabe o que é prosa? Prosa é como você escreve, por exemplo, no seu caderno. Quando o professor passa um texto no quadro, ou manda você fazer uma redação, pede para você escrever alguma coisa, você escreve em prosa. Então, o gênero dramático, ele é escrito tanto em verso quanto em prosa, beleza? Qualquer dúvida, o chat está ali à sua disposição para você tirar. Não sei se chegou dúvida, pergunta ou resposta. Foi o que chegou aí, professor? As respostas às vezes demoram um pouquinho para chegar. Tranquilo. Aí eles estão respondendo ainda sobre assistir ou já participou. Pablo está dizendo que não. Sei. A Larissa está dizendo que já 3, ela já participou. Dia das Crianças, Dia da Família e Halloween. Maravilha. Uma atriz nata, né? Já está com o currículo aí. 3 peças. É bom, gente.
muitas vezes os estudantes têm aquela timidez para se expressar em sala de aula e o teatro lhe ajuda, né? Porque quem está falando ali, quem foi que falou que já participou de 3? Larissa. Pronto, vamos dar um exemplo. Eu acho que não, eu não acho que Larissa seja tímida, até porque ela participa bastante aqui. E ser tímido não é problema, tá, gente? O que a gente não pode é sempre deixar a timidez vencer. Se tem uma pergunta, você faz e vai ali cada dia trabalhando um pouquinho. Mas vamos dizer que Larissa seja bem tímida e quase não fale na aula. Então, quando ela faz uma peça, quem está ali não é Larissa, é a personagem. Então, ela vai ficar ali mais na desinibida, vai poder falar, se expressar melhor. Então, o teatro, ele ajuda bastante nessa questão aí para trabalhar a timidez, tá? Mas como eu disse, ser tímido não tem nenhum problema, faz parte. Eu acredito que todo mundo em algum momento é tímido, né? Quando a gente chega num lugar novo, não conhece ninguém, tá ali ainda, é normal, tá certo? Agora não deixa, assim, a sua timidez atrapalhar nos seus estudos, tá? Se você às vezes tem vergonha de perguntar na frente de todo mundo, chama a professora em particular, faz a tua pergunta, não fica calado. É muito importante a gente expressar o que sente, fazer perguntas é muito bom. Mas vamos continuar aqui. Então, o gênero dramático é, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos, tá? Quem escreve o texto teatral ou texto dramático, que é a mesma coisa, é chamado de dramaturgo. Então, quando você escutar essa palavra, o que é um dramaturgo? São pessoas que escrevem peças para o teatro. São dirigidos por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. Então, quando nós trabalhamos aqui, por exemplo, contos de fadas, contos populares, contos maravilhosos, nós vimos essa estrutura aqui, ó, enredo, personagem, tempo, espaço. Então, é uma coisa que você, estudante do 5º ano, já está ali familiarizado, não é, com aquela estrutura. Hoje, não sei, eu nem lembro se nessa aula tem exemplos de como é escrito, porque tem ali a observaçãozinha de como o ator deve estar posicionado, se está triste, se está feliz. Mas se não for nessa aula, existem várias aulas sobre esse tema com tudo preparado, que vai te explicar o passo a passo. Mas a questão dessa estrutura aqui você já conhece. O que é um enredo, o que são as personagens, o tempo. E aí fala também que pode estar dividida em atos. Mudança de cenário. Por exemplo, se a peça está falando de um castelo, está ensinando ali atrás o cenário de um castelo, a sala do castelo, daqui a pouco a personagem já vai aparecer numa floresta. Então, irão fechar-se as cortinas para mudança de cenário. Então, é outro ato. Por isso que está aqui entre aspas, né? Os atos, cada ato, ou mudança de personagens, enfim. Agora, você aí em casa sabe qual é a origem do gênero dramático, onde ele começou, por que ele começou, qual a finalidade desse gênero? Sabe? Maravilha. Não sabe? Vai aprender hoje. Então, vamos lá. Desde a antiguidade, o gênero dramático, originário na Grécia, eram textos teatrais encenados, essencialmente como culto aos deuses, os quais eram representados nas festas religiosas. Então, sempre que se fala em teatro, a gente volta lá na Grécia Antiga, né? Teve origem lá e a gente está vendo com que finalidade eram feitas as festas religiosas para lhe homenagear os deuses, fazer culto aos deuses, que você sabe que na Grécia existia um número assim enorme de deuses, então cada um ali era homenageado de uma forma, inclusive através do teatro. A encenação dos textos do gênero dramático tinha como objetivo despertar emoções na plateia. Isso hoje não mudou, não é? Nem todas as peças hoje são encenadas para homenagear deuses, mas o objetivo continua sendo o mesmo, despertar emoção. Por exemplo, se for uma comédia, qual é o objetivo ali do produtor, do diretor, do dramaturgo e dos atores? Trazer o riso para a plateia, não é? Uma comédia que ninguém ri, então não deu certo. Então, se o texto é um drama, quer despertar o quê ali? A tristeza, a melancolia ali nos seus
telespectadores, nas pessoas que estão assistindo. Então, hoje em dia não mudou do como era na Grécia, ainda é hoje. O objetivo desse gênero é despertar emoção nas pessoas. Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associadas às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. Então, quando você for pesquisar sobre o teatro, vai encontrar bastante relação entre esse deus e o teatro, que era também, esse deus era o deus do vinho, por isso que aí na imagem ele está segurando um cacho de uvas. As celebrações duravam em torno de 6 dias. Nas festas dionísicas havia procissões e ditirambos. Dionísicas, gente, quer dizer que tem a ver com Deus Dionísio, tá? Se era uma festa em homenagem ao Deus Dionísio, era chamada de festa dionísica. Professora, procissão, eu até sei o que é. Eu ainda vejo na minha rua de vez em quando uma procissão, ou a minha avó vai, a minha vizinha vai, eu acompanho, eu sei o que é. Mas e o que são ditirambos? Eu ia perguntar ao professor, mas eu não vou fazer isso não. Vamos aqui, o que são ditirambos? Está aqui, ó, na nossa tela. Eu não perguntei, porque, gente, eu também não sabia, tá? Até pesquisar essa aula. O senhor sabia, professor, o que é? Pronto, então vamos aprender agora. Eu não sabia, eu descobri para preparar essa aula. Então, eu não ia fazer isso de perguntar, é só se fosse de brincadeira. Os ditirambos eram cantos líricos, entoados com auxílio de fantasias e máscaras. Pouco depois, essas manifestações evoluíram para a forma de representação inteiramente cênica, dando origem ao teatro. Então, antes de começar como a gente conhece hoje, as pessoas encenando, né, representando ali seus personagens, começou com os ditirambos, procissões e ditirambos, que era tipo, sabe o que é canto lírico? Aquela voz tipo uma ópera, que eu não vou me atrever a fazer aqui, né? Eu sei que por aqui por perto tem pessoas que fazem, mas assim, eu não vou chamar, até porque não vai dar tempo, não ensaiamos, vai ficar para uma próxima participação especial de pessoas aqui ao nosso redor que sabem fazer o canto lírico. E eles usavam fantasias, máscaras. Atenção, as máscaras são muito importantes no teatro. Tá certo? Daqui a pouco você vai ver por quê. Fazia parte do teatro grego espetáculos de mímica, dança, música e recitação de poesias. O teatro foi muito importante para a cultura grega. Rapidinho, que eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Você aí em casa, estudante do 5º ano, gosta de brincar de mímica? Você tem a facilidade de descobrir o que a pessoa está fazendo aquela mímica ali, você descobre rápido, diz para mim aí. Isso tem a ver com teatro também, fazia parte, ó. Lá atrás, no teatro grego, os atores estavam ali ensinando, fazendo mímicas. E aí, professor, será que já chegou alguma coisa? Está dividido aqui. Pablo está dizendo que não, Caio está dizendo que sim, Larissa está dizendo que gosta sim de mímica. Pronto, está equilibrado aí, não é? Depende muito de quem está fazendo. Tem gente que é muito bom em fazer mímica, no instante a gente descobre, né? E tem umas pessoas assim que fazem, a gente fica sem entender, mas é bem divertido, assim, brincar de fazer mímica e você está vendo a origem de tudo isso. Então, os espetáculos teatrais não eram só as peças em si, tinha mímica, dança, música, recitação de poesia, tudo isso ainda acontece hoje. Existem vários tipos de espetáculo. Não é? Vamos aprender um pouquinho durante essas aulas que existem no teatro os diálogos, os monólogos. Professor, o que é monólogo? É quando alguém fala sozinho. Ele atua ali sozinho, mas calma, que teremos muitas aulas sobre isso. Você vai ficar aí craque em gênero teatral. Especialmente cultivado em Atenas. Atenção, 5º ano, a professora não escreveu a palavra errada, não é antena, tá certo? Não está faltando um N aqui não, ó. É Atenas mesmo. É um local, tá certo? É um lugar. Especialmente cultivado em Atenas, essa arte se espalhou em toda a área de influência grega, desde a Ásia Menor até a Magna Grécia e o norte da África. Então veja como o teatro ele se expandiu naquele mundo antigo, né? E hoje também não é diferente. O teatro grego marcou a história antiga, influenciando inclusive os povos romanos, que levaram essa arte para suas províncias, tornando uma referência para a cultura ocidental até hoje. E você sabe que isso é verdade.
Todas as grandes capitais possuem grandes teatros, sempre tem uma programação ali de peças, não é? De espetáculos, e as pessoas vão, tem pessoas que têm o costume, têm o hábito de frequentar teatros, seja para assistir peças, espetáculos de dança, de música, enfim. É como é que eu posso dizer? É um hábito cultivado até o dia de hoje e que enriquece muito culturalmente as pessoas. Olha a imagem vai ampliar, obrigada. Olha, isso aí é um teatro antigo, eram assim os teatros, né, na Grécia, em Roma. Observem como tem bastante diferenças e tem algumas similaridades com os teatros de hoje. A diferença principal aí que eu vejo é porque é todo aberto, né? Então eu fico imaginando, a gente pensa que havia uma dificuldade do ator se expressar e as pessoas ouvirem, mas não, viu? A forma com que ele era projetado, a acústica era perfeita, então o ator que estava aqui no palco, ele conseguia ser ouvido por toda a plateia que, claro, estava ali acompanhando atentamente. Essas pessoinhas que vocês estão vendo aí bem rapidinho, né? Passando bem ligeirinho, é que a imagem está acelerada, são turistas que viajam lá para esses locais para conhecer ainda hoje a estrutura dos teatros. Você que está assistindo a aula e participando, já foi num grande teatro? A estrutura é maravilhosa, né? Muito bonito. Diz para mim aí se sim ou não. E se você lembrar o nome, diz para mim o nome, tá certo? Olha aqui as máscaras. Pode prestar atenção que durante toda a aula eu botei um pouquinho essas ilustrações dessas máscaras. Por quê, professora? Vamos lá. O símbolo do teatro é uma alusão aos dois principais gêneros da época, a tragédia e a comédia. Não existem só esses dois tipos, tá? Mas naquele tempo eram esses assim os que eram trabalhados, a comédia e a tragédia. Então, essas máscaras, uma sorrindo e a outra assim meio que triste, sei lá, assustada. Essa aqui não está muito bem, né? Essa está feliz. Esse aqui é o símbolo do teatro, tá certo? São essas duas máscaras. Durante o espetáculo, os atores trocavam de máscaras inúmeras vezes. Cada uma delas representava uma emoção ou um estado do personagem. Vejam só, hoje em dia, se você vai assistir uma peça, claro que existem ainda peças, né, as pessoas fantasias, com máscaras, mas também existem peças das pessoas mostrarem seu rosto normal. Naquele tempo, não. A encenação era feita com máscaras. E deixa eu falar para vocês, bem no início, as mulheres não podiam representar, elas não podiam ser atrizes. Então, o papel feminino também era representado por homens, estavam com máscaras, não é? A roupa ali da personagem era de mulher, então os homens que encenavam tudo, as mulheres, elas não podiam participar da encenação das peças teatrais, o que mudou com o passar do tempo. Olhem aqui as máscaras, né? Pode perceber o ator que você está vendo à sua direita, aí pertinho de Elaine. O rosto dele está feliz, mas a máscara que ele está na mão, ela está triste, ela representa a tragédia. Então, ele encenando, ele pode estar super feliz, mas o que está representando ali, a feição dele é a máscara, então está passando ali uma ideia de tristeza. Também muito importante, e vamos trabalhar isso, a questão da entonação. Uma pessoa que está triste não usa o mesmo tom de voz, a mesma forma de falar de uma pessoa que está feliz. Então, a entonação muda e para trabalhar a entonação temos a pontuação, então tudo é envolvido com língua portuguesa. Então, agora você já sabe porque essas máscaras são o símbolo do teatro, que representam, no caso aqui, a comédia e a tragédia, que eram os gêneros mais trabalhados lá na Grécia Antiga. Comédia e tragédia são os dois gêneros de literatura que remontam à Grécia Antiga. Em termos simples, a principal diferença entre comédia e tragédia é que comédia é uma história humorística com final feliz, enquanto a tragédia é uma história séria com um final triste. Eu trouxe essa definição, mas eu tenho certeza que vocês saberiam diferenciar, se vocês estivessem aqui agora, a gente dando aquela conversada boa, como vocês fazem em sala de aula, não é? Com os professores de vocês, que ele fala, você fala também. Então, se eu perguntasse para vocês, gente, qual é a diferença de uma comédia para uma tragédia? Você saberia que comédia a gente ri, o final geralmente é feliz, já a tragédia está dizendo, é uma tragédia, não é uma história séria, e que o final geralmente é bem triste, tá certo? Então, não estamos falando aqui de histórias verídicas, tá? Estamos falando de tragédia no caso da encenação teatral. E o teatro no Brasil? O
Porque a gente falou da história geral, né? Lá da Grécia e aqui no Brasil. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições teatrais idealizadas por padres jesuítas durante o século XVI. Um nome de grande importância para a origem do teatro brasileiro foi o padre José de Anchieta. Ele foi considerado o primeiro dramaturgo do país. Quinto ano, se eu perguntar para vocês no chat rapidinho, só para verificar se vocês aprenderam o que é um dramaturgo. Eu falei no início da aula, vai ser o meu desafio de hoje, até o finzinho chegar alguma resposta. Eu falei isso na aula logo no início. Será que alguém prestou atenção? Será que alguém memorizou isso aí? Aqui está dizendo que José de Anchieta foi considerado o primeiro dramaturgo do país. Só um esclarecimento. Sempre que você lê um texto como esse, e depois do nome de uma pessoa, tiver duas datas assim, ó, 1534, 1597. Quer dizer, o primeiro ano é o ano que a pessoa nasceu. E o último, o ano que a pessoa faleceu, tá? Porque às vezes você vê e não sabe por quê, né? Então, sempre que um texto vier com o nome de uma pessoa e entre parênteses 2 anos, assim, o primeiro ano é de nascimento e o último é de que a pessoa faleceu. Mas a pergunta está no ar. O que é um dramaturgo? Daqui a pouco eu já digo. Quando chegaram em solo brasileiro e se depararam com a população indígena, os portugueses prontamente começaram a elaborar estratégias de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. Nativo é aquele que nasceu ali, tá certo? Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo, os religiosos utilizaram o teatro como um instrumento de doutrinação no que se chamou de teatro de catequese. Eles iam ensinar as histórias da religião e usavam o teatro como uma ferramenta. O formato teatral, ele foi escolhido, pois facilitava a apresentação das ideias cristãs trazidas pelos portugueses. Antes de me despedir, vou logo agradecendo a Elaine. Obrigada, Elaine, a sua participação. Será que vocês lembram o que é um dramaturgo? Alguém lembrou, professor? Deu aquele branco básico. Ainda não chegou, né? Aqui o Omar está dizendo que esqueceu. A Anne está dizendo uma pessoa que sabe e atua bem. Será? Vê só, grava isso aí. Nas próximas aulas eu vou perguntar novamente. Dramaturgo é a pessoa que escreve a peça teatral, tá certo, Omar? Esqueceu, agora lembrou. Então, lembra aí, dramaturgo é a pessoa, tipo poeta, né, que escreve a poesia. Pronto, então dramaturgo é aquele que escreve a peça teatral. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido coisas novas. Essa aula não finaliza aqui, tá? Tem umas 3 a 4 aulas sobre esse tema, trazendo sempre coisas novas. Então, conto com a participação de vocês. Não sai daí, a aula de matemática está chegando. Professor Givanilson, obrigada pela participação. Eu que agradeço e estão participando aqui ainda, né? Tá todo mundo participando bastante na aula de hoje. Eu acredito que vai participar na próxima também. E não saiam daí do aplicativo não, que eu vou sair daqui, já vou para ali, para ficar na interação com vocês na aula de matemática, tá certo? Toma aquela aguinha e se prepara que a próxima aula tá vindo aí. Tchau, tchau.